Bom dia a todos. Bem-vindo a mais uma aula de cálculo diferencial. Teve um problema técnico que apareceu, teve uma pessoa que foi excluída da reunião, mas é porque foi o próprio sistema, tá? Acho que daqui a pouco ela deve estar voltando. Então vamos lá. Bem, na aula passada, nós terminamos tudo que nós tínhamos que ver sobre números reais. Nós terminamos falando na forma de trigonometria, que é a última parte, né? E nós vimos que isso daí estava relacionado a medidas de um triângulo retângulo. Agora vamos passar para a fase final da nossa revisão. Vai ser 0,2. Vai ser a função. E aí nós vamos... Aqui tem a definição dela. Bem, tudo que nós fizemos até segunda-feira passada, foi simplesmente ter um conjunto dos números reais, e nós vimos quais são as 8 operações que se podem fazer dele, se é que se pode falar que é 8, mas no caso só soma, e nós vimos que todas as outras são consequência disso, né? Então, como nós somamos números reais das mais diversas maneiras, nós interpretamos como subtração, como multiplicação e divisão. Tudo bem? E aí, depois que a gente aprendeu isso para um número qualquer, chegou na parte de representação de letras, aí nós estávamos vendo outras formas de representar os números reais. Não só por uma única letra, mas por 2 ou mais letras. Certo? Então, agora acabou essa parte, mas nós vamos continuar representando os números reais por letras. Só que agora, quando a gente está falando de função, tá? Quando função vai ser relação, tudo bem? Você quer ver se uma coisa tem influência sobre a outra. O que quer dizer com isso? Se a coisa que você está esperando que tem influência, ela depende de alguma forma de uma coisa. Essa coisa pode ser qualquer coisa, pode ser distância, pode ser tempo, pode ser humor, se você for falar de humor, pode ser sentimento, pode ser um monte de coisa, certo? A única limitação para o que você pode representar por matemática, né, é a limitação que o próprio matemático tem, né, a pessoa que está fazendo a matemática. E a princípio, a linguagem você pode expressar qualquer coisa. Então, quando você pensar em função, não fica pensando em y de f de x, não, mas entenda o que é a função. Então, para vê-la, nós temos que ter 2 conjuntos. Tudo bem? Numa função, deve haver 2 conjuntos, não vazios. Tudo bem? E normalmente a gente chama de conjunto A, conjunto B. Os vírus elementares U. Por que A e por que B? Eu estou representando pelas primeiras letras do alfabeto. Como é conjunto se representa com letra maiúscula, né? Por isso que o número real é representado por esse R esquisito aqui, né? Uma letra maiúscula. E tudo que a gente fez estava em letra minúscula, porque elemento de conjunto se representa por letra minúscula. Só para você separar. Tudo bem? Então, o que é que existe dentro de conjunto? Pontos. Elementos. Certo? Tem elemento aqui, elemento aqui, elemento aqui, elemento aqui, elemento aqui. Elemento aqui, elemento aqui, elemento aqui. Sucessivamente. Quantos elementos tem? Infinitos. Bem, quando você vai fazer uma relação, o que você está vendo? Você vai ver se os elementos deste conjunto têm alguma relação com esse conjunto. Ou seja, se ele pode associar. Então você vê setas, né?
não tem ordem para seta. Tá? Os números não têm ordem. Aqui não está em ordem crescente ou decrescente. Eu estou mostrando seta. Uma pontinha aqui, uma pontinha aqui. Então, toda a relação, então, dado dois conjuntos, no caso reais, não vazios, tudo bem? Define-se função pela relação que um elemento daqui, cada elemento daqui tem só um correspondente aqui. Quer dizer que todos os números correspondem ao mesmo valor desse conjunto aqui. Pode acontecer isso, mas não é isso que está falando. É que cada um desse aqui vai estar ligado, vai ter uma relação com um daqui. Perceba que não tem, todos têm uma relação com os números que eu representei aqui, tá? E essa relação é única. Por exemplo, esse aqui só tem aqui. Ele não pode ter uma outra seta a partir dele. Então, a grosso modo, dizer que de cada número daqui, só sai uma seta dele que vai para cá. Essa relação é que nós chamamos de função. Representamos por F. Tá? Esse aqui. A função, representada por F minúsculo, porque função começa com F, vai dar a lei de correspondência dele. Essa lei de correspondência pode ser feita de várias formas. Pode ser feita por extenso, pode ser feito por intervalo, pode ser feito por desenho, pode ser feito por um monte de coisa. Tá? A imaginação é o limite. Só que qual é a forma que nós usamos na atualidade, que é a forma mais eficiente de todas essas? Pelo menos na maioria dos casos, na grande maioria dos casos. Vai ser representado por uma lei matemática, ou seja, um conjunto de operações que está ocorrendo aqui dentro. Quem vai trazer essa informação é o F. Tudo bem? Ó, perceba que ainda existem números aqui que não foram ligados, que podem ser ligados, a princípio eu não coloquei. Existem números aqui, a princípio eles são infinitos, tá? Só que pode acontecer, mesmo que os números sejam infinitos, tá? Pode ser que alguns dos números que estejam aqui não sejam correspondentes dos daqui. Não porque ele tem algum tipo de patologia, né? Que a gente não quer usar, mas simplesmente porque os daqui não tem nenhuma correspondência direta com eles. Como é que você vai fazer isso? Você geralmente mede, e aí você bola a lei matemática. O que nós vamos fazer aqui é meio que o caminho inverso. A gente vai ter a lei matemática e vai fazer as coisas. Né? Mas na vida real, nós temos os resultados, e aí a gente tem que formular o caminho. Tá? O conjunto do qual parte as setas é chamado de domínio. Domínio da função. O conjunto que é representado pelo conjunto A, né? Conjunto A. O conjunto B como um todo, aqui, ele é chamado de contradomínio. Certo? Contradomínio. E os números do contradomínio, onde as setas chegam, onde está essa correspondência, é chamado de imagem. Tudo bem? Tá certo? Os outros números que não tem aqui continuam fazendo parte do contradomínio. Eles só não fazem parte, né, da imagem. Então perceba, aqui
o domínio da função, todos os pontos vão ter um correspondente lá. Tudo bem? Mas nem todos os pontos daqui vão ter um correspondente. Então, por isso que nesse caso daqui, nós temos duas coisas. Nós temos contradomínio, né? E nós temos imagem. Pode acontecer da imagem ser igual ao contradomínio? Pode acontecer, sim. Tá? Mas o caso mais geral é que não seja. Certo? Tudo bem? Bem, perceba que se a gente fosse colocar aqui, seria A1, A2, A3, até o A que você quer. Aqui seria B1, B2, B3, até o B que você quer representar. Certo? Por quê? Porque o conjunto A, nós vamos representar os elementos por Azinho, A minúsculo. E o B vai ser por um B minúsculo. Aí acontece uma coisa. A extensão direta disso aqui, o que importa é ter a imagem de uma variável. Então, variável, tudo que é variável, a gente representa pelas últimas letras do alfabeto. Então, X maiúsculo vai representar o domínio, que é primeiro, né? E a imagem, Y. Isso aqui vai ser imagem. Tem o mesmo nome. Certo? Agora eu não vou estar muito interessado em saber contradomínio. O que importa realmente é saber domínio e saber imagem, para o correspondente, não saber os pontos que sobram aqui. Tudo bem? E aí, você tem as setas que vêm e você tem a lei que leva esse ponto a um ponto daqui. Certo? Tudo bem? Ao invés de representar por desenho, porque requer muito espaço, os matemáticos desenvolveram uma forma de representá-lo de uma forma bem mais simples, bem mais compacta. Como nós estamos interessados na imagem, ou seja, esse número com esse aqui, perceba que esse número é um elemento de x e este número é um elemento de y. Então, elemento se representa por letra minúscula. Então, você vai escrever y minúsculo, certo? Vai botar o sinal de igualdade, né? Ou de implicação, ou de atribuição, depende do que você vai ler, certo? Vai colocar F para representar a lei, certo? E você vai dizer que essa lei depende de um elemento de x. Então, por isso que se representa y de f de x. O que está dizendo aqui? Em português, a variável y está sendo atribuído um valor de x que obedece uma função. Certo? A função é a lei. A função do trânsito são as leis de trânsito. Tudo bem? Se for querer fazer uma analogia. Então, é essa aqui que nós vamos estar interessados. E a notação não pode ser maiúscula, porque nós estamos falando de elementos. Então, quando você tem um valor de x aqui, você vai ter um correspondente de y aqui. Tudo bem? Tudo certo? Beleza. Ó, tem um monte de coisa de função. Eu vou colocar o que importa mais para o momento, tá? Não vou fazer a revisão completa, senão não daria tempo, né? Para você aprender função, você demora o quê? Uns 3 meses lá no ensino médio. No mínimo. Então,
Se não tem dúvida, eu vou apagar aqui e vou passar para o tutorial. Então, quando pensar em função, pensa em uma seta saindo de um conjunto em um outro. Isso que é a ideia de função, essa relação entre números. Função crescente, vou simplificar na descrição do vídeo, eu coloco. Função crescente ou função decrescente. Por que isso aqui é importante? Porque nós vamos usar isso em problema de otimização. Tá? E vamos analisar também algumas funções elementares, as funções elementares usando isso aqui. Toda função, ela pode ser classificada, né, em crescente ou decrescente. Algumas pessoas que vão ouvir, vocês vão falar, não, mas tem função que não é uma coisa nem outra. Realmente, tem funções que não são uma coisa nem outra. Porém, quando você limita o intervalo da função que não apresenta nada, certo? Assim, de ser só crescente ou decrescente, às vezes ela pode ser as duas coisas híbridas, né? Quando você limita os intervalos, você sempre pode separar uma função de crescente ou decrescente. A única exceção à regra é a função constante. Mas também, praticamente, ninguém quer saber de função constante. Então, não serve para muita coisa, não. Tá? Ela serve para outras coisas, mas para fazer relação não importa. Porque qual é o interesse de você estudar alguma coisa que não importa o que você faça, a coisa sempre vai ser aquela e acabou, nunca vai ter mudança. Então, não tem sentido. Ela já é constante por natureza. Então, por isso que ela não é muito usada. Então, você tem aqui, ó, se você pega x1, que representa um elemento do domínio, tá? Menor que x2, esse elemento aqui, esse x1, esse x2 está dizendo a ordem que ele tá. Então, o primeiro e o segundo elemento. Tudo bem? No caso aqui, o primeiro e o segundo elemento não quer dizer que um vai ser maior ou menor do que o outro. Se você não tivesse colocado isso aqui, o sinal de menor, você não saberia dizer quem é maior e quem é menor. Provavelmente você queria dizer que esse aqui seria o maior, porque tem dois aqui. Mas isso não é necessariamente verdade. Tá? Para saber, para comparar, tem que haver um sinal de comparação. Tudo bem? Então, cuidado com isso. Ou a não ser que seja falado por extenso de uma outra forma. Quando você tem isso, nós vimos que função é y, f de x. Então, nós estamos interessados no y. Quando você vê y, você está vendo a mesma coisa que f de x. Certo? Só que quando você coloca y, você não está explicitando que se trata de uma função. Se você bota só essa parte aqui, você está explicitando que é uma função. Tudo bem? Aí vai depender do que você quer mostrar. Tudo bem? Então, a imagem do menor número é menor que a imagem do maior número. Quando nós temos essa condição, né, partindo dessa premissa, nessa condição, nós temos uma função crescente.
certo? Isso aqui é função crescente. Então, toda função crescente vai respeitar isso aqui, tá? Tudo bem? Quando temos essa mesma condição, que eu tenho que comparar com a mesma coisa, né? Não posso mudar o sinal. E a imagem do menor número for menor, ou melhor, for maior que a imagem do maior número, perceba, esse número, o x, é maior do que esse, é menor do que esse aqui. Né? Ou é maior do que esse aqui, condição daqui. Tudo bem? Então, quando a imagem do menor número é maior do que a imagem do maior número aqui do domínio, nós temos uma função decrescente. Tudo bem? A função constante não importa qual é o número. Se x1, x2 é maior do que, né, as imagens vão ser iguais. Então, não importa para a gente. Vai ser bem trivial saber quando uma função é constante, simplesmente olhando para ela, ou para o gráfico dela. Tudo bem? Outra coisa que é importante que a gente leva, por exemplo, quando eu estudei isso daí, eu não queria nem saber desse negócio aqui, quando eu vi lá no ensino médio. Não precisa, isso eu quero saber disso. Eu só tinha aquela vontade de fazer a aplicação. Aí depois, quando eu estava estudando, eu descobri que teve um prêmio Nobel que foi ganhado baseado nesse princípio. Então, você vê, né? Como a gente despreza as coisas. Nobel em física. Então, aqui vai ser paridade. Paridade. Paridade de função é falar se ela é uma função par ou ela é uma função ímpar. Tudo bem? Qualquer função que exista ou que vai existir pode sempre ser escrita como uma parte par e uma parte ímpar. Tudo bem? Qualquer função pode ser feita assim. Eu não vou chegar a demonstrar esse resultado, mas ele é fácil de demonstrar. Eu vou só colocar o que importa para a gente. Se você pega o oposto de um número, esse aqui está representando o oposto de um número. Se você pega menos x e substitui lá no negócio da função, e você encontra a imagem igual ao f, a imagem do oposto é igual à imagem do número do qual ele é oposto. Então, se eu tivesse menos 2, a imagem de menos 2 seria igual à imagem de 2. Tudo bem? É isso que isso aqui está falando. Tá? Quando nós temos isso, nós estamos diante de uma função par. Certo? Função par são todas as funções cujo a imagem, o elemento do domínio oposto e o número do qual ele é oposto possuem a mesma imagem. Tudo bem? Quando nós pegamos o oposto de um número qualquer e o resultado dele é menos a imagem, tá, do número do qual x menos x é oposto, nós estamos diante de uma função ímpar.
ímpar. Certo? É extremamente importante. Tá? Função cosseno desse tipo, função seno desse tipo, uma função linear, y igual a x, ou y igual a vezes x, ela é essa, uma função quadrática, uma função do segundo grau, é desse tipo. Então, existem vários tipos de função, né? Eu falo quadrática no sentido de x igual a x ao quadrado, né? Ou a vezes x ao quadrado. Ela é uma função desse tipo. Mas, assim, qualquer função pode ser feita, ser separada desta forma. E tem vários tipos de coisas matemáticas que se fazem usando esse princípio. E um dos mais importantes é a transformada de Fourier. A gente não vai ver aqui, mas eu estou falando como a título de informação. São Paulo. Beleza. Alguma dúvida até aí? Está acontecendo? Agora entrar para a parte que interessa. Certo? Existe ainda uma coisa que está faltando eu falar, função injetora e função subjetora e função bijetora, mas eu vou falar quando vou falar de função composta, porque aí você já vai estar familiarizado com isso aqui, e aí não vai ter tanto problema para eu ficar pensando em coisas que não tem nada a ver no momento. Funções elementares. Certo? Então, a primeira função elementar é a função constante. Tudo bem? Qual é a função? O que é uma função constante? É uma função que todos os elementos do domínio possuem a mesma imagem. Certo? Toda função ela é representada assim, certo? Porém, a função constante ela pode ser representada assim ou assim, pela lei dela. Certo? Onde A pertence aos números reais, obviamente, porque nós estamos trabalhando com número real. Então, esse A aqui é o mesmo A dali, parece que está diferente, mas é o mesmo A, tá? Dificilmente se representam assim, tudo bem? Geralmente se representam assim, mas não importa. Toda função, na verdade, você pode representar variável independente e variável dependente através de gráficos. Tudo bem? Isso já é bem comum. X é a variável independente, ou seja, ela não depende de nada, e Y é a dependente. Mas dependente de quem? De X. Tá? A função aqui pode ter função que dependa de mais de um valor de variável. Por exemplo, depender, uma função Z dependa dos valores variáveis de X e de Y. Isso acontece. Até mais ainda. E tem função que pode depender de 5, 6, 10, 20 variáveis. Não importa. Só que quando está escrito assim, você está dizendo dependente. E você já sabe de quem ela depende. A variável que está aqui dentro desse parênteses, apresentando para essa lei.
Isso aqui não significa, tudo bem, que esse x está multiplicando o f, tudo bem? Não tem nada a ver, isso não é um produto de um número, porque eu já vi gente fazendo isso aqui. Por exemplo, o que ele faz? Corta, dá f, certo? Nada a ver isso aqui. Quem faz isso não entendeu nada de notação, tudo bem? Não pense que é uma coisa de aluno só, já vi doutor errando nisso. Bem, o que nós temos aqui? Gráfico. Certo? Como é o gráfico da função? Bem, vocês já ouviram falar do gráfico do plano cartesiano, né? Que é um eixo, que são dois eixos de retas perpendiculares entre si. Nós chamamos isso aqui de x, aqui são os elementos do domínio, e aqui a imagem. Aqui moram os elementos da imagem. Tudo bem? Ele é chamado de plano cartesiano devido a um matemático francês chamado René Descartes. Tá? O René, não foi ele quem inventou o plano cartesiano, foram uns monges, não me lembro agora o nome dos monges, tá? Mas ele foi a pessoa que popularizou. Como foi ele que popularizou? Colocou-se plano cartesiano. E aí muitas pessoas pensam que foi ele que inventou. Não é. Tá? Não foi ele. Ele só era um usuário do conceito. Bem, como nós estamos falando de uma função constante, o gráfico dela é fácil. É uma reta paralela a x. Quando ela está acima daqui, quando A é positivo. Se esse número for 2, o valor é aqui, e aqui cortando 2. Se o valor for menos 2, ela está aqui embaixo. O plano cartesiano tem 4 quadrantes. Né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. A gente já viu esse negócio de trigonometria que eu falei. Né? Então, para cima é positivo, para baixo é negativo aqui. Aqui para a direita é positivo, para a esquerda são números negativos. Então, essa daqui é a função constante. Tudo que você tem que saber de função constante está representado aqui. Tá? Não tem nada mais do que isso aí. Tudo bem? É a função mais fácil que tem de todas. Bem? Das que existem e das que podem existir. Então, vamos mudar aqui agora o cenário. Função afim. Certo? Ó. Função afim, ela é conhecida como função, apelidada como equação do primeiro grau. Certo? Não se costuma colocar grau em função. Mas eu só quero que entenda o seguinte, que se você falar equação do primeiro grau, a pessoa vai te entender. Certo? A matemática vai te entender. Mesmo se você falar errado. Como acontece no português, acontece na matemática. O nome certo é afim, tudo bem? Mas aqui a gente pode chamar, aqui para mim não tem problema se você vai chamar afim ou função do primeiro grau, porque eu não fico corrigindo ninguém quando me fala, professor, eu vou no banheiro. Né? Todo mundo sabe que está errado falar que eu vou no banheiro. Eu vou ao banheiro. Quem vai a algum lugar. Então, apesar dele trocar a preposição, mas eu consegui captar a ideia. Tudo bem? Como aqui
não é um curso de matemática, você não vai estar explicando coisas para matemática, normalmente que você vai fazer na sua área é usar a matemática e vai descrever os resultados, e aí você não vai falar nome de função, pelo menos eu nunca ouvi. Bem, por isso que eu não sou Caxias nesse sentido de nomenclatura correta. Mas é bom falar vou ao banheiro do que falar vou no banheiro. Tá? Bem, ela tem uma forma pré-definida, certo? Assim como você vê, por exemplo, cachorro. Todos os cachorros são iguais? Não. Mas todos os cachorros têm a mesma característica, né? Que define o que é ser um cachorro. Claro que ele está dentro ele é um subconjunto dos caninos. Então, os caninos é um conjunto maior, certo? É que nem planta, né? Acerola é uma planta? Pega acerola? É. Mas toda planta é acerola? Não. O que é que caracteriza ser acerola? Ou ser uma planta? Né? Melhor falar ser uma planta, porque nós vamos ter várias espécies de planta. Então, a mesma coisa, que é como se fosse planta, é mais geral. Então, ela vai ter essa forma aqui. Certo? Não importa se vem A mais BX, não interessa. Tá? Não quer dizer que o A vai estar sempre próximo do X. O que interessa aqui da função afim é que existe a variável X. Tá? Essa variável X, essa representação daqui tem que ser igual a essa daqui. Tá? Então, existem algumas características dela. Primeiro, esses números aqui, ó. Isso aqui é chamado coeficiente angular. Certo? Coeficiente angular. Por quê? Porque ele vai estar associado a um ângulo. Tudo bem? Já vou falar que ângulo é esse. Esse aqui, coeficiente linear. Já vou dizer também o que isso significa. Certo? Olha só. Esse número, como esse aqui, podem ter dois valores, positivo ou negativo, né? Só que esse aqui carrega uma informação bem importante. É ele que vai dizer se a função afim vai ser crescente ou se ela vai ser decrescente. Então, ó, vou botar o gráfico aqui. Certo? Vou fazer um gráfico genérico. Certo? Porque eu botei aqui, ou aqui, ou aqui. Posso botar isso aqui de qualquer lugar que eu queira. Tá? Eu coloquei aqui porque eu vou precisar de uma coisinha. Então, aqui é o nosso eixo Y. Aqui é o nosso eixo X. Olha, função afim, tem o gráfico, uma reta. Acho que todo mundo deve saber que para formar uma reta, nós precisamos de dois pontos. Né? A geometria lá. Mas, esse gráfico aqui, o A dele é maior que zero. Então, esse valor aqui é positivo. Eu não falei que ele está relacionado
ao ângulo de crescimento, né, ao ângulo, esse ângulo é o ângulo de crescimento, por exemplo. Aqui, ó. Você forma um ângulo no sentido anti-horário, que a gente vê na trigonometria, entre o eixo x e a curva da função. Reta é uma curva quando o raio percebe que, por ser uma reta, ó, você pega alguns pontos aqui, ó, esse ponto, ou pega outro ponto aqui, a variação dela vai ser a mesma de cada par de pontos. Tudo bem? Por que ela vai ser a mesma? Porque é uma reta. Então, se você pega uma unidade, separa aqui em uma unidade cada uma, faz a variação dela e encontra um valor, que não precisa necessariamente ser a unidade, tá? Encontra um valor A. Não, alfa. Para não confundir com esse aqui. Se você pegar qualquer outro ponto e pegar a mesma variação de x, você vai encontrar a mesma diferença dele, alfa, em toda a reta. Tudo bem? Então, olha só. Quando a gente faz isso, eu vou colocar aqui, ó, x1, x2, certo? A imagem desse ponto aqui, como é que eu encontro? Eu pego o ponto, subo até a reta. Depois eu pego a reta e vou colocando paralela. Essa subida tem que ser paralela a y. E eu vou deslocar o meu ponto para cá, ó, paralelo a x. Quando eu fizer isso, o ponto que eu encontrar aqui é o ponto que está relacionado a esse valor aqui, x1. Como é que representa isso de forma genérica? F e x1. Tudo bem? Quando você pega o ponto x2, leva ele paralelo a y e chega na reta, para você encontrar a imagem, você faz o mesmo procedimento. Certo? E aqui, como é o genérico? F e x2. Perceba uma coisa. Se você prolongar essa reta aqui, ó, certo? Você forma o quê, ó? Aqui, ó. Que figura é essa aqui? É um triângulo, né? Então você vai ter um triângulo retângulo. Esse ângulo aqui é o mesmo θ. Certo? É o mesmo de θ. Certo? Porque é paralelo. Mesma coisa. Então, esse segmento aqui, ó, é o que está aqui. Ele corresponde a uma variação em y. Esse segmento que está aqui é esse aqui, que é representado por esse aqui. Ele representa uma variação em x. É minúsculo. Tá? Que são elementos. Então, o que está acontecendo? Ó, eu não falei que a função, quando A é maior que zero, da função afim, ela vai ser uma função crescente? Como é que eu sei que ela é uma função crescente? Ó? Eu pego dois pontos. Esse ponto é menor do que esse. Certo? Porque esse ponto está mais longe daqui do zero no sentido positivo. Então, ele é maior. Então, se esse ponto é menor do que esse, a imagem desse aqui, que é o primeiro, é menor que a imagem de f de x2, que está mais distante do zero, no sentido positivo do y. Então, aquele conceito que eu falei de crescimento está sendo aplicado diretamente aqui. Então, a função é uma função crescente. Certo?
Então, esse valor de A, ele é calculado, definido, né, como uma variação em Y por uma variação em X. Né? Isso aqui é importante porque nós vamos partir derivada desses conhecimentos aqui. Mas essa variação, toda vez que tiver o delta grego maiúsculo, delta, significa que você está diante de uma variação finita. Ou seja, que você é passível de medi-la. Você pega uma régua, foi distância, e mede. Se for uma variação do tempo, você pega um cronômetro e mede. Certo? Vai depender do que é. Se for balança, se for massa, você vai pegar a balança. Mas essa medida é finita. Tem um número específico. Então, ela é delta maiúsculo. Isso é importante a anotação, tá? Porque nós vamos tratar grandezas que não são finitas, mas são infinitesimais. Vamos chegar lá e a gente fala. E para calcular grandezas finitas, nós precisamos de dois valores finitos. Então, aqui eu vou ter y. Não é a mesma coisa que f de x? Então, eu vou pegar a variação daqui, ó, o maior menos o menor. Então, vai ficar isso aqui. Dividido por isso aqui. Certo? Ok? O coeficiente angular é definido como uma variação em y sobre uma variação em x. Tá? Isso aqui é conhecido também como taxa de variação. Então, isso aqui vai dizer quão rápido a função muda de um valor para o outro. Tá? A velocidade que ela vai mudar, a mudança. Eu não gosto de falar velocidade, porque velocidade é uma grandeza física específica que relaciona posição e tempo. Aqui pode ser qualquer coisa. Tudo bem? Não é necessariamente velocidade, mas a taxa de variação. Seria o melhor falar, taxa de variação. Então, o que é a taxa de variação? É quanto o valor da função muda daqui para cá. Ou seja, o quanto ele sai desse valor e chega nesse valor. Tudo bem? Bem, se você olhar para cá, ó, você tem um ângulo, você tem um triângulo, né? Você tem esse aqui, a hipotenusa, você pode calcular a hipotenusa, é a raiz quadrada do quadrado da soma dessas duas coisas aqui, né? Que é a definição lá do teorema de Pitágoras. Mas existe uma coisa interessante. Isso é uma nova nomenclatura. N igual significa numericamente igual. Tá? Quando você tem um N em cima do sinal de igualdade, significa numericamente igual. Quando você faz isso, ó, você tem um ângulo. Você tem um cateto oposto ao ângulo e você tem um cateto adjacente ao ângulo. Qual relação trigonométrica que você tem? Você tem a tangente. Tangente de quem? Desse ângulo. Então, são duas formas de você calcular a mesma coisa. Né? Uma que você, se eu não tivesse falado de trigonometria anteriormente, eu não tinha nem falado disso aqui. Tinha passado para cá direto. Só era isso aqui e acabou. Tá? Mas como eu falei em trigonometria, então nós temos isso aqui. Numericamente igual a tangente de θ. Certo? Então, esse valor A está relacionado à tangente de um ângulo. Que ângulo? O ângulo que a curva faz com o eixo X. Tudo bem?
Tudo certo? Esses conceitos são importantes. Legal? Agora vamos fazer mais coisas. Eu vou apagar essa parte aqui. Se não houver dúvida, está tudo certo aí. Ninguém está falando nada, eu creio que esteja tudo certo. Né? Vou apagar aqui e nós vamos analisar mais os gráficos. Toda a conta que eu tenho que fazer aqui. Desculpe, porque eu faria isso no outro lado, mas não posso ficar mexendo aqui. Ó, preste atenção. Uma reta precisa de 2 pontos para ser feita. Né? Ponto, eu já falei para vocês quando eu falei de trigonometria. Né? Como é que é representar. Então é o seguinte. Quais são os melhores pontos de se representar uma reta? O melhor ponto, mais fácil, é aquele ponto que a maioria das pessoas usam. Porque se a maioria das pessoas usam, a grande maioria das pessoas usam, porque o negócio é fácil, né? Aí qualquer um pode fazer. Quando poucas pessoas fazem, ou o negócio é muito difícil ou não é interessante. Né? Para a maioria das pessoas, falando em relação, sempre quando eu falo alguma coisa, estou botando referência a alguma outra coisa. Tudo que a gente fala, a gente compara. Não existe, não se pode comparar a pessoa, isso é uma maior mentira. Você compara tudo. Então, beleza. Quando você olha aqui esse negócio, dessa reta infinita, você pode pegar qualquer ponto. Só que para representar graficamente, para que eu pegaria 2 pontos aqui e representaria só esse pedaço da reta? Que benefício isso me traria? Nenhum. Certo? Nenhum. Então, quais são os melhores pontos? Esse ponto aqui, onde a curva toca o eixo X, e este ponto aqui, onde a curva toca o eixo Y. Certo? Tudo bem? Vamos, baseado no que nós aprendemos, quais são as coordenadas desse ponto aqui? Né? Então, ele está sobre o eixo Y. Qual é a posição dele? Qual é a projeção dele no eixo X? Pega ele e joga paralelo ao eixo Y. Vai aqui no 0. Então, significa que aqui é 0. Certo? E esse ponto Y aqui é um ponto específico Y, né? Porque ele está no eixo Y. Isso aqui é um outro ponto específico Y. Que ponto é esse Y? F de x1. Que ponto específico é esse aqui? F de x2. Então, todos esses pontos estão no eixo Y. Só que esse ponto aqui é um ponto bem específico, né? Eu vou chamar de Y no genérico, né? Para dizer que ele muda. Mas ele muda, não é que ele muda, mas não é uma variável. Deu para entender isso aí? O que eu quero dizer com isso? Variável muda todo o tempo. Por exemplo, para cada x você tem um valor de y diferente, certo? Mas toda vez que você tem um ponto que muda, acho que ele é uma variável, ele tem uma característica. Qual é a característica dele? Ele está somente sobre o eixo do y. E a coordenada x, a projeção em x é 0. Então, isso que eu quero dizer. O valor pode mudar, pode ser menos 5, menos 7, menos 10, menos qualquer coisa. Ele muda. Mas para uma dada curva, o ponto que tiver x igual a 0 e o y que muda, esse é específico
daquilo. Por quê? Porque o valor de x é um valor específico. Então, para esse valor específico de x, esse cara aqui é um outro valor específico de y, que eu vou chamar de y, por enquanto. Certo? Para representar que ele pode ser diferente, mas não é uma variável, porque aqui está fixo. O outro ponto é esse aqui. Qual é esse ponto aqui? Esse ponto aqui está sobre o eixo x. Qual é a projeção dele sobre o eixo y? Projeta ele perpendicular a y. Então, eu vou projetá-lo aqui. Ele vai aonde? Vai bater no zero. Então, de novo, eu tenho um ponto x, certo? Que vai ter um valor de y específico. Ó, percebo que, a princípio, parece que está violando o que o René Descartes definiu. Que tudo que é constante, né, são representadas pelas primeiras letras do alfabeto. Tudo que é variável são representadas pelas letras finais do alfabeto. Então, aqui são letras finais. Mas eu falei que ele não é variável. Eu falei que ele muda, mas é uma mudança específica. Então, é um valor fixo, mas que pode mudar. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que escrever essas coisas, esse x e esse y, em relação às primeiras letras do alfabeto, para não haver esse tipo de problema. Tudo bem? Para pensar que fez uma contradição. E nós não vamos fazer contradição aqui. Certo? Como é que eu vou saber isso? Né? Como é que eu vou fazer isso? É simples. Você olha para a definição do negócio. Tudo bem? Então, o que é que nós temos? Nós temos y, f de x, né? F de x. Mas olha só, quanto vale o x aqui? 0. Então, aqui é y, f de 0. Tudo bem? O que representa isso aqui? X está aqui, x está aqui. Se aqui está 0, aqui também vai estar 0. Então, nós vamos ter A vezes 0 mais B. Certo? Como eu quero dar ênfase ao y, porque é o y que eu estou interessado, eu vou colocar isso aqui. A mesma linha, estou seguindo na mesma linha. Eu poderia colocar igualdade, não teria problema. Tá? Mas se você botar igualdade, você não pode repetir o y e esse valor e esse símbolo. Você só colocaria o resultado final. A vezes 0 é 0. Né? 0 é a conversão do elemento neutro. O elemento neutro mais B é o próprio B. Então, ó, na função afim, quando o x é 0, o y tem uma cara. P. Por isso que é chamado coeficiente linear. Ele vai estar relacionado a quem? A linha aqui. Certo? E o A é a tangente no ângulo. Θ. No caso, θ eu coloquei aqui, poderia ser alfa, beta, qualquer coisa que você queira pôr. Tudo bem? Aí agora, nós vamos pegar este ponto aqui. Certo? Então, este ponto aqui eu vou partir de f de x. F de x. Ó, me permitam começar com f de x na frente. Ó, tanto faz você fazer isso aqui, tá? Basicamente representa a mesma coisa. Só que é mais comum aqui, por quê? Porque quando você faz a conta, o resultado que você sabe, ele vai estar no teu lado direito.
Se você fizer assim, você está encontrando o lado esquerdo. O que você pode fazer em países que escrevam da direita para a esquerda, como Israel, por exemplo, tá? Ou os países árabes. Não importa, para a gente usa assim, mas eu vou tomar a liberdade de mudar, de escrever dessa forma. Eu vou entender por quê. Porque o que eu sei está no lado direito. Então, o que eu sei é o seguinte daqui, ó. Eu tenho uma função que depende de x. O x não mudou, como aqui, que era zero específico. Mas quem é zero é o y. Então, zero. Então, y é zero. Ou você pode escrever assim. Só que eu prefiro fazer assim, porque o conceito que eu vou extrair daqui é geral. E aqui não fica explícito isso, fica implícito, desde que você saiba, tenha essa parte na cabeça. Certo? Então aqui, ó. Quem é f de x? É isso aqui. Certo? Então, ax mais b igual a zero. Como é que a gente vai resolver isso daí? Passa b para cá no sinal trocado. Está multiplicando. Passa dividindo. Pronto. Certo? Você tem o valor de x aqui. Tudo bem? Então, o x daqui, que muda, mas não é variável, ele vai ter uma forma que vai dizer exatamente isso. Menos b sobre a. Lembrando que o negativo pode ficar em cima do b, pode ficar embaixo de qualquer lugar. Eu expressei assim, aqui ficou meio apertado. Vou ajeitar aqui para, sei lá, pode ter dúvida. Tem isso aqui. Esse é o ponto, esse é o ponto. Então, quando nós escrevemos dessa forma aqui, nós respeitamos o princípio de Descartes. Uma constante, primeiras letras do alfabeto. Só que essas constantes, elas podem assumir valores diferentes para cada caso. A variável é que, em um caso só, ela sofre variação. Tudo bem? Fica a dica nisso aí. Bem, qual é o conceito importantíssimo que eu quero que vocês fiquem na cabeça? Isso aqui, ó. Toda vez que uma função não, eu parti da função afim aqui. Tudo bem? Mas esse conceito, ela serve para qualquer função. Por isso que eu não coloquei a forma da função afim para fazer as coisas. Eu não estou especificando qual é a função. Eu só estou dizendo aqui, ó, que quando uma função de x ou função de uma variável independente, né, é a mesma coisa, for igual a zero, isso é chamado de raiz. Certo? Então, toda vez, por exemplo, você ouve as pessoas falarem, qual é a raiz da função do segundo grau? Delta. Ou basta. Certo? Isso não é verdade. Primeiro que delta não é raiz, é um número. Né? Número específico, inclusive. Para uma determinada função do segundo grau. Ou equação do segundo grau. Né? E Bhaskara é o nome de uma pessoa. Certo? E é só no Brasil, parece que chama de fórmula de Bhaskara. Tá? Todos os outros lugares é fórmula da função quadrática, porque não foi nem Bhaskara que inventou esse negócio aí. Tudo bem?
Mas assim, a fórmula de Bhaskara para a gente é o algoritmo de calcular a raiz. Mas quando a pessoa, olha, preste bem atenção na pergunta. O que é raiz? Estou falando qual é a fórmula que calcula a raiz. O que é raiz? É o x que zera f. Esse aqui, ó, é o valor de x. Quando a gente faz esse negócio aqui, a gente está calculando o valor da variável independente. Então, qual é o valor da variável independente para o qual a função é nula? Se você substituir isso aqui e aqui, você vai colocar, ó, x é menos b sobre a cortar com a, aí fica menos b mais b. Soma isso dá zero. Então, por exemplo, você vai fazer um concurso, aí você está nervoso, você não lembra a forma da raiz do... Como é que encontra a raiz das funções? Mas você sabe o conceito e a prova é de múltipla escolha. O que é que você faz? Você substitui cada número que está lá, né, na lei que ele te deu, né, a forma que ele te deu, e aí aquele que você encontrar, quando você fizer todos os cálculos certos e encontrar que vai dar zero, aí é a raiz. Você nem precisa saber calcular a raiz, você só precisa saber identificar. Identificar a raiz significa qual o valor da variável independente que zera a variável dependente. Tudo bem? Bem, não vai dar tempo para fazer as outras coisas, a gente vai fazer na próxima aula a função de segundo grau. Eu acho que dá para terminar a função de segundo grau. Beleza? Se tiver dúvida, quem não tiver, bom dia.